Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início a mais um capítulo da nossa série Abra a Sua Bíblia. Então, abra a sua Bíblia e vamos prosseguir aqui nos nossos estudos. E o texto de hoje está lá em Lucas capítulo 1, versos do 5 ao 7, que diz o seguinte: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Esse texto é bem interessante, ele traz algumas lições bem legais que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só, naquele contexto histórico, o fato de não ter filhos significava que Deus não era contigo, que Deus de alguma forma estava punindo aquela turma ali por conta de alguma coisa. Então entendia-se naquele contexto histórico que, ora, se há uma esterilidade ali, significa que Deus estaria, punindo ou teria tirado a sua mão ali daquela turma. E aí vem esse texto e diz o seguinte: ora, ambos, ou seja, Isabel e Zacarias, ambos eram justos aos olhos de Deus e mais, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então a gente aprende um detalhe aqui. Não é porque as coisas estão dando errado que o Senhor não é contigo. Não é porque dias difíceis acontecem que o Senhor não é contigo. E ao contrário, também é verdade. Não é porque as coisas estão dando certo que o Senhor está aprovando o nosso comportamento. Então, o fato das coisas darem errado ou o fato das coisas darem certo, isso não significa que Deus está colocando a mão ou tirando a mão, porque Isabel e Zacarias eram justos e irrepreensíveis e mesmo assim tiveram que lutar contra essa questão da esterilidade, da infertilidade. Só que aí tem um segundo ponto que também chama muito a atenção, que é o seguinte, que diz assim: eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Ou seja, eles passaram essa peleja de não ter filhos, que naquela época era muito gravoso, significava muita coisa, durante muito tempo. Eles eram de idade avançada. E a pergunta que eu me fiz aqui, ou melhor, que o Espírito Santo me levou ao entendimento, é a seguinte: por quanto tempo ou até quando a gente aguenta ser justo, irrepreensível, temente a Deus, mesmo sem receber aquela bênção que a gente sempre quis ou que a gente sempre busca? Por quanto tempo a gente consegue se relacionar com Deus sem esperar nada em troca, sem esperar um milagrinho ali em troca? Isso me confrontou muito, porque eu não sei vocês, mas eu, quando as coisas começam a sair meio fora do que eu tô, da minha expectativa, eu já começo a ficar meio chateado com Deus. E óbvio, é um erro da minha parte, mas esse texto nos traz essa reflexão. Por quanto tempo a gente consegue se manter justo e firme, irrepreensível, temente a Deus, mesmo que Ele não conceda os milagres que a gente tanto almeja? Fica essa reflexão aí. Forte abraço, fiquem todos com Deus.